Uma área de vegetação intocada está sendo alvo de especulação imobiliária no bairro Areias de Palhocinha, em Garopaba. Fomos conversar com um biólogo para entender qual é a relevância dessa área para a região. Também falamos com a prefeitura, que informou que a área está enquadrada na legislação da Mata Atlântica. Garopaba é uma terra cheia de riquezas ambientais e paisagísticas. Esse é justamente um dos fatores que tornam a cidade turística tão desejada. Mas a crescente especulação imobiliária vem ameaçando certos espaços da cidade. E é notável para alguns moradores que o verde do município está encolhendo. São as espécies presentes no local que indicam há quanto tempo determinada vegetação existe. Cássio é biólogo. Ele trabalha com licenciamento ambiental e foi contratado para analisar uma área próxima à Lagoa da Encantada. Ao chegar no lugar, ele percebeu características na vegetação que chamaram a atenção. E nesses levantamentos eu comecei a ver que as espécies que tinham aqui nessa região aqui eram da listagem da vegetação mais antiga que possa ter aqui nessa região. Que na verdade aqui então é uma vegetação, uma restinga arbórea. O tipo de vegetação aqui a gente pode chamar de uma restinga arbórea, e em estágio avançado ou até mesmo primário, ou seja, ela já está há muito tempo aqui sem nenhuma intervenção humana. Pode ser que até nunca tenha sido cortada essa vegetação aqui, justamente porque aqui a gente tem um solo muito próximo à lagoa, que o lençol freático está próximo à superfície. Então, quando tem aqueles períodos mais de chuva, a gente tem um solo muito encharcado aqui, para a agricultura não é uma coisa propícia. Então a gente acredita que no passado dificilmente o pessoal que trabalhava aqui com a agricultura de subsistência tenha utilizado essa área. Então uma área que ficou, digamos, sem uso e sem intervenção por muito tempo. O remanescente florestal tem uma dimensão aproximada de 65 hectares e está praticamente intocado, sem qualquer alteração humana. Pelas imagens de satélite, é possível ver que a mata está consolidada desde pelo menos 1957. Cássio estima que algumas árvores já ultrapassem os 100 anos. E, de acordo com os levantamentos feitos pelo biólogo, essa é a última área de restinga primária de Garopaba. A gente tem uma imagem histórica de satélite aqui. Em 1957 já estava formada essa copa, desses dossel, o dossel que a gente chama, né, que é a cobertura da copa das árvores. Então, pelo menos de 1957 até agora, a gente não teve nenhum tipo de intervenção aqui. A crescente especulação imobiliária vem preocupando o biólogo. Na reunião comunitária para discutir o plano diretor do município, foi manifestado interesse em lotear algumas partes dessa área. Quando a gente teve agora uma das oficinas do plano diretor, da revisão do plano diretor municipal, a gente ficou sabendo da intenção de um projeto que passava até mesmo uma estrada aqui por esse remanescente florestal. E a gente ficou bem assustado, né, dessa possibilidade. E a gente ouve falar também que tem vários projetos de loteamento aqui nessa porção aqui da Lagoa da Encantada, na beira aqui da Lagoa da Encantada, né? Que essa é uma área que é uma mata madura, que a gente chama, né? Então a gente vai ter espécies que a gente não tem em qualquer local aqui da região, porque são todas vegetações muito novas, muito jovens, em regeneração inicial, que a gente chama. E aqui, por a gente ter uma mata madura, a gente já tem espécies como, por exemplo, uma canela amarela, a gente tem a Santa Rita, que são umas espécies muito raras já, porque elas ocorrem mais em ambientes já mais antigos, em florestas mais conservadas. E aqui a gente tem isso, sem contar uma gama de espécies de fauna também, que coabitam aqui juntamente essa vegetação, que a gente até desconhece, porque como não foi feito nenhum estudo, nenhum levantamento aqui, a gente tem poucas informações sobre o meio biótico, digamos aqui, né? Eu, como trabalho com vegetação, com botânica, posso afirmar que aqui a gente tem uma diversidade bem interessante do ponto de vista da flora e da fauna, provavelmente também, porque, né, associada, onde tem uma vegetação, uma flora rica, a gente provavelmente vai ter uma fauna ainda conservada. Uma riqueza de espécies considerável. E Cássio, sobre essas árvores, tem como ter mais ou menos uma estimativa assim, da idade que elas têm? Pois então, geralmente o pessoal que trabalha com dendrocronologia, acredito que seja esse o termo, faz a medição através dos anéis de crescimento. Geralmente quando a árvore é tombada, quando ela cai, faz a contagem dos anéis de crescimento. Isso fica bem marcado em plantas que ocorrem mais para o norte, assim, onde tem períodos de seca e chuva que demarcam bem os anéis. Aqui, uma forma da gente poder estimar a idade dessa vegetação, dessas árvores,
é pegar alguma referência de tempo de crescimento. Existe, por exemplo, um estudo de uma planta que ocorre aqui, que é uma canela do brejo, uma canelinha, ou até uma canela lagiana, o nome popular dela, que ela habita o dossel, ela forma o extrato do dossel, que demora mais ou menos 14 anos para ela atingir 5 centímetros de diâmetro. Então a gente poderia pegar o diâmetro, por exemplo, dessas árvores e fazer essa estimativa do tempo de vida delas, mas com certeza as que tem aqui passam dos 100 anos. Pelo menos dessa espécie, pelo diâmetro que eu acabei vendo em outros levantamentos que eu fiz aqui. Além da relevância da própria mata, ela também acaba sendo importante para proteger outro ecossistema sensível, a Lagoa Encantada. A gente está aqui na beira da Lagoa da Encantada, a Lagoa da Garopaba, que é uma área ainda que abriga uma biodiversidade bem expressiva. E a gente tem uma transição aqui bem interessante dessa vegetação que a gente chama de lagunas, banhados e baixadas, principalmente caracterizado por esses juncos, as taboas, as tiriricas, que formam uma área de transição até a vegetação de restinga arbórea que a gente estava anteriormente ali. Então aqui é um local bem interessante porque ele está conservado como sempre foi. Não teve nenhuma alteração aqui dessa paisagem, uma paisagem, digamos, original. A lagoa, essa vegetação de transição até a restinga arbórea, que ainda também é remanescente quase em uma vegetação primária. E aqui daí a gente já tem também uma presença assim de uma fauna associada aos ambientes aquáticos, por exemplo, a garça azul, a garça branca grande, a garça branca pequena, a garça moura. A gente vai ter alguns rapinantes também, tipo o gavião do banhado, o gavião tesoura, e chimango, chimachima, várias espécies de aves. E também a capivara, a gente sabe que anda por aqui nessa parte da lagoa. Nós conversamos com o secretário de Planejamento Territorial do município para entender qual a legislação que protege a área. O município não tem nenhum estudo que caracterize ela como de proteção integral, como APP, ou por vegetação primária, ou por algum outro tipo que conste no Código Florestal. Mas isso aí é responsabilidade de terceiros, Visto que ali, por mais que essa vegetação esteja lá, são áreas de particulares. Então eles que têm que fazer o estudo e apontar para nós o que pode e o que não pode na área. A legislação que protege as áreas verdes em Garopaba é a lei federal, a lei da Mata Atlântica e o Código Florestal, estabelece áreas de preservação permanente. A lei da Mata Atlântica estabelece que tipo de vegetação que pode ou não ser suprimida. É um privilégio caminhar entre essas árvores e observar um espaço tão rico. Por enquanto, a área resiste, mas o temor de que o avanço imobiliário vença a batalha permanece. A pergunta que se faz ao percorrer um caminho tão rico é quem vai proteger essa mata.